Bom, converso agora com a pesquisadora científica da APTA Regional, a Maria Imaculada Zucchi, sobre um convênio que a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e a Vale assinaram para um estudo de propagação de plantas raras em Minas Gerais. Deixa eu ver. Espero não esquecer o seu nome, porque na lauda aqui não tem, só tem a pesquisa. Tudo bem, Maria Imaculada? Tudo bem, Mari? Tudo bem, Tavinho? Eu agradeço o convite, tá? Para estar participando do seu programa. E hoje estou aqui para falar desse convênio chamado Rede Propagar. Legal. Quais são essas plantas raras de Minas Gerais que vocês estão estudando? São várias plantas, né? Tem cerca de 1000 espécies, né, de angiospermas dessa Serra do Espinhaço, né, parte lá do quadrilátero ferrífero. E as plantas que estamos estudando foram eleitas 10 plantas, dentre elas, né, a Vrisia longistamina, que é uma espécie que está criticamente ameaçada, a Minaria coronata, outra espécie também ameaçada, e são outras Vrisias e Díquias, Cinnamomum, Pepalanthus, são várias espécies que nós estamos fazendo o estudo, né, tanto de germinação quanto o estudo genético. Várias plantas, qual a importância delas de modo geral? A importância ecológica, né? Essas plantas são bromélias e orquídeas que estão nesse bioma, né, que a gente pode chamar, né, nessa fronteira entre a Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, e elas têm uma importância ecológica, né? Então, eu sou uma bióloga e eu estudo a conservação das espécies, né? E toda espécie tem uma importância, né, dentro do contexto aí do ecossistema, tá? Mas são bromélias e orquídeas que normalmente essas espécies que a gente não usa, né, no dia a dia, ou que são economicamente importantes, né, como soja, milho, trigo, normalmente elas ficam de um fato desfavorecida nesses estudos, mas elas são extremamente importantes do ponto de vista ecológico, né? Da manutenção aí do nosso mesmo porque elas fazem parte do meio ambiente, tem todo um ecossistema aí que depende dela. Agora que você me falou que são orquídeas e também bromélias, eu me lembro de ter visto uma vez uma reportagem sobre essas bromélias e orquídeas aí dessas regiões das serras aí de Minas Gerais, Serra da Canastra. Vocês estão estudando numa outra serra, né? Serra da Trindade, é isso que você falou ou não? A Serra do Espinhaço, né? A Serra do Espinhaço, né? Então, onde a gente estuda, Tavinho, são campos rupestres, né? São áreas onde são terrenos que a gente chama de canga, que são altamente, que tem muito ferro na composição desse solo. Tá. Então, por isso que se dá a importância da gente estar fazendo os protocolos de propagação dessas espécies, porque a ideia do projeto dessa rede Propagar, que é uma rede formada por vários pesquisadores, né, é comandada por mim, da APTA Regional, mas tem pesquisadores da Exalc, da Unicamp, da Universidade de Feira de Santana, na Bahia, da UFMG. Então, é um esforço conjunto de desenvolver protocolos para regenerar essas plantas, né? Então, nós recebemos as sementes, ou vamos coletar as sementes, regeneramos essas plantas, aclimatamos em casa de vegetação e depois desenvolvemos protocolos in vitro para algumas que não conseguem se desenvolver em meio de BOD, em câmara germinadora, né? E depois a ideia é colocar essas plantas, aclimatar em solos, né, em Minas, né, no sul de Minas, e para repovoar essas áreas onde elas estão sendo retiradas. Então, quer dizer, para repovoamento, vocês vão fazer a pesquisa para recolocar essas espécies que estão rareando. Porque essas regiões, essas serras, elas geralmente
tem uma vegetação diferente. Você citou bem a questão da quantidade de ferro no terroir, né? Que é muito alta. Elas são geralmente regiões de pedras e rochas. Isso, terrenos muito... Mas o que acontece? As pessoas estão retirando essas espécies para levar para casa? Porque a gente vê muito disso também aqui na Mata Atlântica, né? Algumas espécies de bromélias e orquídeas, as pessoas fascinadas levam para casa, mas não sabem que estão fazendo aí causando um prejuízo ao meio ambiente, né? Com certeza. Existe esse extrativismo, né? Essa retirada também, né? Pelo homem, mas também por causa da mineração. Né? Então, são terrenos que são altamente, com concentração alta de ferro, ricos em minério, bauxita, né? Ricos em minérios, e por isso também são retiradas, e o esforço da Vale é estudar, né, fazer uma pesquisa para poder depois repovoar essa área onde foi retirado. Olha, muitas das espécies nativas de bromélias e também orquídeas já estão sendo reproduzidas em laboratório hoje. A própria, aqui, próxima a Campinas, aqui, a Olambra faz isso com muitas espécies, então ninguém precisa ficar mais arrancando planta da natureza, porque as principais já são reproduzidas por técnicas. Vocês não pensam não em fazer isso aí também com essas espécies aí diferentes, né? Porque elas são diferentes, de repente fazer um trabalho de pesquisa também para que elas possam ser colocadas em ambientes de decoração mais adquiridas devidamente em floricultura, supermercados, etc. e tal. Isso pode acontecer, sim, pode ser um futuro, ser eleita algumas espécies para o paisagismo. Isso acontece normalmente, né, com espécies da Mata Atlântica ou algumas outras espécies que a gente vê o caráter ornamental, como os pepalantos, que são utilizados, que é sempre viva, né? A gente tem várias plantas que têm o poder de ser inclusa aí no paisagismo, sim. Legal. A ideia agora é repovoar, a ideia de conservação mesmo, desenvolver os protocolos, passar esses protocolos para os viveiristas, para a gente estar fazendo em alta escala, né, em larga escala, e aclimatar essas plantas para repovoar o ambiente. Tem um número de espécies que vocês estão mexendo? Tem a quantidade? Sim, hoje nós estamos mexendo com 10, nós já temos sucesso com 8 espécies na germinação, né? O projeto começou apenas em menos de um ano, mas 8 espécies estão indo muito bem, 3 delas a gente ainda está lutando com os protocolos, que são os cinnamomus e os pepalantos. Tá bom, então. A gente aguarda novidades, então. Belíssimo trabalho esse que vocês estão fazendo aí em parceria com a Vale, porque é fundamental repovoar, né? A gente hoje tem, né, não tem que ficar tirando espécie aí da mata, né? A gente tem que aproveitar o material reciclável, né? Eu me lembro mesmo agora, mais recentemente, eu fiz uma obra lá na Casa da Praia, reconstruí lá um deck que originalmente ele era de uma madeira nativa, né? Hoje em dia não tem por que usar uma madeira nativa. Tem pinos tratado, tem eucalipto tratado, que depois você escurece com verniz e com a resina e é tão ou mais resistente e é madeira plantada, né? Então você faz isso, vai ficar bonito, fica como se fosse um original, mas você não está tirando da mata para colocar, né? Uma espécie que corre muitas vezes risco. Aliás, centenas de espécies de madeira você já não encontra mais porque foram muito usadas. Use o material que é plantado, né? Que é tratado, né? Que é reciclável, né? Então não precisa ficar mexendo na natureza, deixa a natureza lá. É isso? Isso mesmo. Então tá bom. Para quem quiser mais informações sobre a pesquisa e o trabalho de vocês, qual é o endereço de internet? Então, pode entrar em contato com a APTA regional, né, .sp.gov.br, ou o meu e-mail é mizuki@sp.gov.br. Ok, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho aí de pesquisa. Sucesso para vocês. Tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Eu viu? também.